Bom pessoal, vamos mostrar para vocês aí como é que se faz para desmontar o motor de partida Bosch do Opala 4 cilindros, tá? Esse motor de partida equipou os Opalas até 78. Nós temos aqui alguns componentes, tá? Esse aqui é o corpo do motor de partida, tá? Aqui nós temos o automático, tá? Aqui no caso do meu motor de partida, esse é o problema do meu motor de partida, que ele não está funcionando mais, tá? E aqui nós temos um mancal dianteiro, que vai abrigar o impulsor, que está aqui dentro, ó, tá? Pinhão, digamos assim, certo? Aqui atrás nós temos uma tampa traseira que ela abriga as escovas e o mancal traseiro, tá? Como é que funciona o motor de partida? O motor de partida basicamente ele é um motor elétrico, tá? E o impulsor fica acoplado diretamente no eixo do induzido do motor de partida, tá? O automático, qual é a função dele? Tem duas funções. A primeira função é acionar o impulsor e avançar, fazer com que o impulsor avance e se acople na cremalheira do volante do motor, tá? A segunda função é que aqui dentro, tá, ele vai fazer um chaveamento, tá, que vai pegar a corrente, um cabo que vai vir direto da bateria, positivo da bateria, vai vir diretamente aqui, tá? E quando ele acionar, ele vai fazer o chaveamento entre esses dois contatos, certo? Que vai jogar a tensão direto no motor de partida, corrente direto no motor de partida, que vai fazer o motor de partida girar. O que é o automático? O automático, na verdade, ele é uma bobina elétrica. Ele é um eletroímã, certo? Quando recebe o sinal da chave de ignição, tá? Quando recebe o sinal da chave de ignição, ele energiza essa bobina, tá? E faz acionar o êmbolo, faz retrair o êmbolo, certo? Que vai adiantar o impulsor, vai fazer avançar o impulsor e vai fazer ao mesmo tempo vai fazer o chaveamento da corrente para o motor de partida em si, tá? Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos precisar para desmontar ele aqui? Primeiro passo, tá? Nós temos aqui um anel por baixo dessa capa aqui, tá? Essa capa aqui, o que ela faz na verdade? Ela é como se fosse o batente do impulsor, é o limite máximo do impulsor, tá? Então, só que para a gente desmontar, para a gente abrir, a primeira coisa que a gente precisa fazer é soltar esse anel, essa trava, senão não vai conseguir tirar o mancal dianteiro, não vai conseguir sacar o mancal dianteiro, tá? Então aqui vamos pegar uma chave de fenda. As ferramentas básicas que a gente vai usar hoje para desmontar isso aqui é uma chave de fenda, uma chave estrela 13 mm, uma 11 e uma 10, tá? Prefiro usar a chave estrela porque é mais segura e evita de estragar a cabeça das portas, que pode escapar e danificar, né? Com o tempo aí vai ficando ruim tirar. Então vamos sacar aqui, vamos usar a chave de fenda para puxar essa capa para trás, tá? Já saiu a capinha, observe que ele está solto. E agora vai ficar só o anelzinho da trava, tá? Também vamos remover ele com a chave de fenda. Bom, removido o anel, tá aqui o anelzinho metálico, tá? E agora a gente pode proceder com a desmontagem dele, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é soltar a porca do cabo que vai do automático pro motor de partida.
soltar aqui agora o mancal dianteiro do corpo do motor de partida, tá? Só observando aqui a posição dos componentes, tá? Ó, você pode observar aqui, para depois montar ele na mesma posição, né? Aqui nós temos a gravação do modelo do motor de partida, e aqui nós temos a gravação do número da peça do mancal dianteiro. Então, eles estão alinhados, né? Observar sempre o alinhamento entre eles. Se tentar montar ele ao contrário, dá para montar ao contrário, só que vai ficar invertido, né? Então, na hora de botar lá no motor, lá no carro, ele vai dar problema, não vai coincidir essa chapa aqui que vai fixa no suporte, naquela chapa L que vai fixa no bloco do motor lá, tá? O automático também tem uma posição, certo? A gravação do número dele deixar para cima, não tem erro, bem fácil. Agora vamos soltar aqui, ó, os parafusos, as portas que prendem o mancal dianteiro. E aí ele vai sair, tá? Agora aqui nós ficamos com o eixo do induzido, certo? Aqui dentro, vou tirar para vocês aqui que agora já caiu a capa daquele anel que faz a trava no induzido, certo? Vai encaixar aqui, tá? E aqui agora nós temos o mancal dianteiro. O mancal dianteiro aqui ele vai abrigar o automático, certo? O impulsor, vendo, ó, aqui dentro, ó, tá vendo o impulsor ali, tá? E o garfo que faz ele acionar, que faz o automático acionar o impulsor, tá? Então, para a gente remover, por exemplo, se eventualmente vocês precisarem trocar o impulsor, que também é conhecido como Bendix, tá? Bem simples, não tem segredo nenhum. Primeira coisa que a gente precisa fazer, remover aqui o automático. Vamos soltar os parafusos aqui. Uma coisa importante, tá? Que eu já fiz nesse meu motor de partida uma outra vez, que eu precisei fazer uma limpeza, fazer uma manutençãozinha nele, tá? Os parafusos de fixação do automático, tá? Os parafusos de fixação da proteção traseira, tá? Eles eram parafusos de fenda, tá? E parafuso fenda a gente sabe que é meio chatinho, porque conforme vai usando ele começa a ficar desgastado, depois fica ruim de romper. Eu já tinha trocado por parafusos Allen, tá? Os que fixam o automático eu usei, tem que ser o parafuso Allen de cabeça chata. E na parte traseira do motor de partida, cabecinha panela, aquele normalzinho, tá? Os da capa traseira do motor de partida são 4 mm e os da frente são 5 mm, 6 mm. Então vamos remover aqui os parafusos. Beleza, desmontado. Agora o automático, eu vou tirar aqui para vocês verem como é que ele fica acoplado lá. Ó, mostrar qual é o serviço que o automático executa lá. Basicamente, para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu encaixar novamente. O automático faz isso aqui. Tá? Quando ele está na posição de repouso, o impulsor está aqui, ó. Tá vendo ali? Ó? Basicamente fica escondidinho, certo? Quando ele aciona, ele avança o impulsor. Quando ele está em repouso, fica retraído. Quando ele avança, beleza? O encaixe dele é bem simples lá no garfinho,
tá? Tá vendo ali que ele tem é só um rasgo com um pino, tá? Então, para a gente remover o impulsor aqui, quando precisar remover, o que a gente vai fazer? Tira primeiro o automático, tá? Aí depois solta o parafuso lateral aqui, beleza? Soltou o parafuso lateral. Tiramos o parafuso, depois eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele é, como é que é a montagem dele, tá? Aí tirou, o que a gente vai fazer? O garfo agora aqui está solto, tá? Puxa ele bem para cima, puxa ele para fora e ele pronto, saiu certinho. O impulsor também está aqui, tá? O impulsor, como é que ele funciona? Tá? Ele vai acoplado no eixo aqui, certo? Está acoplado no eixo aqui. Quando o automático funciona, ele joga para frente e gira o motor, certo? Gira o motor. Aí, aqui na frente, ele tem uma função que basicamente é como se fosse uma catraca de bicicleta, né? Que para um lado ele é travado, certo? Para o lado que ele faz o motor girar, ele é travado, e para o outro lado ele é livre. Ó. Isso porque quando o motor funciona, a rotação que o motor atinge em marcha lenta já é muito maior que a rotação do motor de partida. Então, para não danificar o motor de partida, ele fica livre antes de desconectar o impulsor da cremalheira, certo? Bem simples o funcionamento também, tá? Agora eu vou desmontar para vocês dar uma observada aqui na parte traseira, onde ficam as escovas e o mancal traseiro, tá? Então aqui vamos tirar a capa, que é só uma proteção, uma capa como se fosse uma panela, tá? Aí aqui nós temos o parafuso que fixa o induzido, tá? Um conjunto de arruelas aqui e tal. Aí tem uma arruela que é uma arruela de pressão, uma arruela que é um batente, tá? Vocês podem observar aqui, ó, quando gira, ele gira a porca junto. Tá vendo? Né? Então, para tirar o induzido do lugar, vocês precisam soltar essa porca, certo? Aí aqui ela tem um conjunto de arruelas. Tem duas arruelas, uma arruela de pressão e uma arruela que é uma espécie de guia, tá? E tem mais algumas arruelas fininhas que elas são, na verdade elas são arruelas, mas elas são molas, tá? Que ela mantém sempre justo. Tem o motor de partida sempre justo, tá? Então, quando vocês forem tirar o induzido, vocês precisam soltar essa porca, solta o conjuntinho traseiro aqui e puxa o induzido para fora, tá? Quando você soltar nessa porca aqui, o induzido vai estar como se fosse preso, vai ter uma dificuldade para tirar ele. Não tem mais nada prendendo ele, só um campo magnético que o estator gerou em conjunto com o induzido, tá? Vai ter que ser meio chatinho de tirar, só puxa ele vai sair, tá? As escovas, porque elas são pressionadas por molas, tá? Elas vão se dirigir ao centro do eixo. Então, quando você for colocar o induzido de novo, o induzido não vai entrar. Então, o que tem que se fazer? Tira as molas, tira as escovas, coloca o induzido, põe as escovas no lugar e põe a mola pressionando elas, tá? Eles têm quatro escovas, tá? Uma, duas, três, quatro escovinhas, beleza? Quando for montar, se não for substituir as escovas, põe as escovas na mesma posição e no mesmo lugar, tá? Então vamos começar a montar ele de volta aqui agora, bem rapidinho, é bem simples também.
aqui, gente, é só para falar para vocês a respeito da montagem aqui. O garfo ele vai ficar nessa posição aqui, tá? Certo? Aí vocês notem que aqui, ó, em um dos lados, o garfo já tem um espaçador soldado na própria estrutura do garfo, tá? No outro lado não tem. Mas no outro lado, o que vai fazer o papel desse espaçador é o próprio parafuso, certo? Então, ó, tá? Então, o parafuso de um lado vai encostar e vai fazer o papel do próprio espaçador. Tá? Não tem como montar ele ao contrário, porque o furo em um lado da carcaça é maior que do outro lado, certo? Então, para montar, como é que a gente vai fazer? Bota o impulsor lá dentro, bota o garfo no lugar, certo? Encaixa ele lá dentro no impulsor, ó, viu? Aí só tirar aqui, vou mostrar para vocês onde é que tem que encaixar exatamente no impulsor. O impulsor tem essas duas arruelas, digamos assim, tá? Ele tem que encaixar exatamente no meio dessas duas arruelas, certo? É isso aqui que ele vai fazer avançar ou retrair o impulsor, certo? Coloca o impulsor lá dentro. Coloca o garfinho na posição. E já deixa ele encaixadinho lá dentro no impulsor, certo? Levanta ele um pouquinho para poder encaixar o parafuso. Encaixou o parafuso, tá? Já coloca a porca no lugar. Agora, só uma dica aí para o pessoal não esquecer depois, tá? Já colocar no lugar, lá no eixo do induzido, aquela capa da arruela de pressão ali. Se esquecer de colocar, vai ter que desmontar tudo de novo para colocar. Beleza? Fecha lá. Bom, pessoal, tá aí o cara montado, tá? Espero que tenha ajudado o pessoal aí que vier a precisar. Valeu, um abraço.